Oi, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje eu vou gravar aqui um relato de 2 dias atrás da saída do corpo que eu tive, né? Eu tive várias experiências esses dias, nossa, um monte. Teve uma noite que, inclusive, esse relato que eu vou trazer aqui, ele foi junto com outras situações. Mas eu vou relatar só esse, tá? Que as outras experiências que eu tive, elas entram em alguns assuntos que ligado assim a extraterrestre, né? Outras formas de manifestação de vida, né? Fora do planeta Terra. Então, assim, complicado às vezes discorrer muito sobre isso. Mas um dia eu gravo aqui. Por hora eu não vou deixar para compartilhar isso com vocês mais para frente. Enfim, que uma das experiências que eu tive naquela noite, né, 2 dias, eu estava numa frequência mais baixa, porém não era um lugar, por exemplo, no astral inferior, ruim. Eu lembro que eu estava parecendo uma casa de apoio, mais ou menos isso. O que é isso? Local onde se encontram espíritos, né? Que estão ali em algum processo de recuperação, que estão ali buscando se alinhar, né? Para se curar de algumas coisas, né? Enfermidades psíquicas. Ou às vezes que ficaram muito imprintadas, né? De acordo com a encarnação que tiveram. E aí no período intermissivo, que é esse período antes de reencarnar, muitos ficam, né, em tratamento, lidando com questões, né, que fizeram na última encarnação, né, tentando harmonizar, né, a psique, enfim, tá? E outros vão trabalhar, desenvolver, né, outras atividades, né, expandir mais ainda a consciência, tá? E bem assim, legal, período intermissivo, que nós fazemos muitas coisas, tá? Inclusive amizades, né? Muitas pessoas que a gente tem afinidade hoje, aqui na matéria, não necessariamente a gente conheceu em outra vida, mas fizemos conexões no período antes de reencarnar, né? No astral, tá? E aí, eu encontrei um rapaz nessa casa. Ele estava saindo de dentro do complexo da casa ali. E eu olhei ele na porta. Engraçado que aqui, a minha rememoração me trouxe uma pessoa que está encarnada aqui. E eu achei ele muito parecido com essa pessoa, né? Eu interpretei como se fosse, mas eu sei que não era ele fora do corpo. Porque essa pessoa que eu conheço está encarnada. E esse moço que eu abordei fora do corpo, ele está desencarnado, ele é um espírito, tá? Então, só pra gente ver também que mesmo que eu esteja oscilando, né, a lucidez ali, nós projetores também associamos, né, os espíritos a pessoas que a gente conhece. E não necessariamente são pessoas que a gente esteja vendo fora do corpo, mas sim parecida a energia ou aspecto, né? Por alguma razão a gente interpreta como se fosse a pessoa. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu chamei ele, eu falei, nossa, vem cá. Peguei e fui lá conversar com ele. E eu peguei e falei assim, como que você tá, né? Faz tempo que eu não te vejo. E aí o cara veio conversar comigo. De repente, gente, eu olhei bem pra ele e eu vi o corpo astral dele tudo deformado, tá? E ele muito magro, muito raquítico, assim. Ele tava com as mãos, o braço, tudo deformado, tá? E na hora que eu fiquei olhando ele assim, eu comecei a ficar triste.
Por quê? Eu conheço esse espírito, não sei de que vida, de que circunstância. Provavelmente deve ser no período intermissivo. E é uma pessoa que eu tenho muito carinho, talvez porque caminhamos juntos algum momento. E eu olhei para ele e eu falei, cara, mas por que aconteceu com você? E eu comecei a perguntar o que tinha acontecido com ele, para ele estar daquela forma. E aí ele começou a conversar comigo e ele falou para mim que ele estava se tratando, né? Mas que ele teve um problema muito sério, psíquico, né? E ele me mostrava a pele dele e eu via alguns buracos, umas feridas, como se tivesse furado, né? Então a minha impressão foi o quê? Que eu já tinha visto ele melhor e que o cara piorou, mas que ele estava tentando, né, melhorar de novo. Então, existe isso. No astral, alguns espíritos melhoram, pioram, né? Tem ali uma recaída sobre alguns processos, também dão uma surtada, tem hora que eles recobram consciência. Dependendo do lugar que eles estão se tratando, tem essa questão deles terem assim processos psíquicos tão fortes que às vezes acaba interferindo, né, na parte astral do corpo astral, na energia, e criar formas, começa a alterar a forma como eles se plasmam, tá? Dependendo do imprint. Então isso varia de como foi o desencarne dele da última encarnação, do karma, do que ele fez, né? Do que os espíritos que estão ligados a ele projetam para ele, mesmo ele já tendo desencarnado, enfim. Tudo que a gente faz tem um reflexo, tá? E nem sempre as coisas terminam ali, né? Uma pessoa que você fez uma maldade, ou algum processo que você gerou físico para alguém, ou até mesmo com você, pelo suicídio, né? Durante a vida, e quando desencarna também pelo suicídio, ficam estigmas, imprints no corpo astral. Então, às vezes, ainda que o espírito, né, esteja ali, mas a inconsciência da psique do espírito fica trazendo, né, aquela ação e trazendo assim um reflexo pro corpo físico, pro corpo espiritual, do que ele fez com o físico. Então, por exemplo, um espírito que deu um tiro na cabeça, ele vai ficar do outro lado, no plano astral, muito tempo com a cabeça sangrando, tá? Ainda que ele esteja melhor, tipo, numa frequência mais sutil, mas ele vai ficar com aquele estigma, aquele imprint, tá? Na cabeça e não controladamente aparentando, né, aquela imagem do sangue, né, do furo na cabeça, enfim, tá? Então eu penso que com esse espírito foi isso também, né? Alguma situação ali muito séria que ele passou e que ele tinha melhorado, mas de repente ele caiu de novo. E aí, o que acontece? Na hora que eu vi ele desse jeito, eu fiquei mal. Eu me emocionei, eu cheguei pra ele, eu abracei ele muito. Abracei assim com carinho, né? E eu comecei a chorar e ele ficou meio sem graça, porque eu comecei a chorar no plano astral. E aí eu pus a mão no peito dele assim, eu falei, que você seja abençoado, que você se cure, que você receba luz na sua caminhada. E eu comecei a abençoar ele. E conforme eu falava, eu chorava. E eu fiquei muito emocionada. E a hora que eu voltei, falei, pô, que coisa, né? Dei uma oscilada no plano astral, fiquei muito sentida, né? Provavelmente alguém que eu tenha uma conexão forte, né? Tá lá nessa situação, mas que vai sair dessa. Então, fiquei com isso bem printado assim na minha cabeça. Mas são coisas, né, que a gente passa e eu queria compartilhar aqui com vocês, tá bom? Pessoal, esse é meu relato então, tá? Beijo pra vocês, se cuidem, né?
Cuidem da encarnação aí de vocês. Façam bem sempre, busque ser o melhor. Cuidado com as ações, tudo tem uma consequência, tá? Isso não é punitivo, é apenas a lei natural do retorno aí, tá bom? Beijão.